Será que eu preciso mandar um link pra ele? Não, né? Oi, Júnior! Tudo bem? Eli, Bel. E aí, pessoal? Boa tarde, né? Eu não almocei ainda, tô falando bom dia. Boa tarde, Mari, Pri. E aí, galera? Eli, tudo bem, gente? Ellen, Pati. E aí, galera? Quem já assistiu a aula 3? O áudio tá bom? Me digam aí se o áudio tá bom. Maeli, Marcelo, e aí, Marcelo? Lainara, tá joia? Carol, e aí? Bruna, Carol 2, Marina. Que legal, gente! Vocês vieram mesmo! Pati, que legal. Gente, hoje a live promete demais. Essa semana tem sido uma semana muito intensa, a gente tem vivido muitas descobertas, muitas coisas legais, assim, que influenciaram a minha vida, minha maneira de trabalhar. Tá dando super certo e eu resolvi compartilhar com vocês. Então foi indo uma sequência, tem toda uma linha, uma linha de raciocínio, né, pra gente chegar aonde a gente chegou hoje. Falando, quem já assistiu a aula 3 que foi liberada hoje de manhã, vocês viram sobre tanto o Pilates, que eu coloquei no finalzinho da aula, quanto uma breve explicação sobre o poder que a gente tem em relação à visualização. Então, eu chamei aqui, eu convidei uma pessoa para vir aqui hoje. É uma pessoa que tem uma importância muito grande na minha vida, pelo que ele fez pelo Thiago. Ele foi professor do Thiago em toda a formação do Thiago em Golden Belt, que a gente vai falar um pouquinho mais disso na hora que ele estiver aqui. E isso transformou a minha casa, isso transformou o meu negócio, a minha vida. Então, eu e o Thiago, a gente é extremamente grato pela família toda desse cara que é sensacional. E eu fiquei extremamente feliz dele ter aceito o convite. E, gente, vocês não têm noção quanto eu tô nervosa. Não dormi essa noite. Eu acordei 2 horas da manhã, não dormi mais e tô super nervosa pela honra que é ele ter aceito o nosso convite. Então, aproveitem papel e caneta na mão, porque muitas senhas serão reveladas aqui. E eu vou chamar ele pra gente aproveitar o máximo possível. Cadê? Uau! Palminhas pra ele. Pega coraçãozinho. Uau, Cid! Olá! Como é que vai? Muito obrigada mesmo. Tô Tudo super bem? honrada, super feliz e tenho uma enorme gratidão por você, por um contexto geral de vida e de você ter aceito e estar aqui com a gente. Prazer é meu estar aqui com você, dividindo esse espaço aqui na sua audiência, esperando poder contribuir um pouco com a minha experiência aí na vida de vocês. O máximo. Antes de começar, eu preciso te dizer uma coisa. Quando o Thiago terminou o Golden Belt, que tem toda aquela a formatura, aquela festa, né? Aham. Linda que acontece todo ano. A gente tava na pista de dança, tava todo mundo dançando, tua família toda, você dando aquele show que você deixa o Carlinhos Jesus ali no chinelo, com a tua família, coisa linda. E o teu filho, eu acho que faz isso faz o quê? Uns 3, 4 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu não sei quantos anos o teu filho tinha nessa época, mas ele era, acho que, um adolescente transitando ali para a vida adulta. E ele estava perto de mim, assim, e você estava dançando e ele parou na pista, ele te olhou e ele falou: Esse é meu pai, eu tenho muito orgulho dele. E, só de lembrar, eu me emociono, porque ver um adolescente, né?
ver o pai dele, ter o orgulho que ele demonstrou, eu nunca mais esqueci. Eu achei fantástico. Eu queria te dar os parabéns pela família maravilhosa que você tem. É, Parabéns mesmo. é bom ouvir, É incrível. é bom ouvir isso e me deixa ainda mais grato a Deus em primeiro lugar e a tudo que a gente aprendeu através da Febracis e que a gente tem a possibilidade de poder estar passando para outras pessoas, né? Com certeza não seria assim, com certeza não seria assim se eu não tivesse encontrado pelo caminho, se Deus não tivesse colocado no meu caminho a Febracis e se eu não tivesse percebido naquele momento a oportunidade que eu tive ali na frente de mudar o rumo da história da minha vida e da vida da minha família, né? É verdade, hoje ele está vai fazer agora 20 anos. Nossa, Vai fazer 20 anos, um menino verdadeiramente uma pérola, uma pessoa muito é preciosa. verdade. É Acabou de sair verdade. daqui, ele acabou de sair daqui. É verdade. Ele realmente ele tem uma presença muito marcante. Eu vi várias vezes quando eu fiz a formação de coach com o Paulo, e ele sempre tá com você. Eu acho muito legal, é muito legal, é ímpar. A tua família, o exemplo que vocês dão é ímpar mesmo. Eu fico muito feliz e a Febracis tem um papel absurdo na minha vida também, na vida, né, do Thiago, da nossa empresa, de forma geral, e eles realmente transformaram, a gente indica super para todo mundo, e lá no nosso estúdio, na nossa empresa, assim, é pré-requisito. Primeira coisa, método CIS, no primeiro dia é o autorresponsabilidade, tem que ler o autorresponsabilidade, primeira coisa. Então, e os outros livros, assim, a gente tem a nossa biblioteca, a nossa ordem, e tem muito da Febracis lá dentro, graças a Deus. Bom, vamos direto. Fale um pouquinho, então, de você, Sidney, para esse pessoal que está aqui. Tá, Que talvez não se conheçam. Então, conte um pouquinho de você, por favor. então vamos lá. Quem eu sou, né? Eu sou o Sidney, eu sou o pai do Sidney Neto, que você falou sobre ele, pai da Melissa. Eu sou filho do César, filho da Vânia, sou casado com a Nebraska, esposo da Nebraska. Sou um homem feliz, um homem resiliente, um homem determinado, um homem que busca a humildade e a gratidão todos os dias. Eu acho que uma característica da minha identidade é essa resiliência, e a maior característica de todos é a filiação, né? Eu sou um filho de Deus, né? E olho para Ele como um pai querido que me ama e me protege no meu dia a dia. Esse sou eu. O que eu tenho feito nos últimos 8 anos é treinar pessoas usando o coaching integral sistêmico para transformar algumas vidas, e a minha foi uma delas, e potencializar outras vidas. Essa é a nossa missão, é a minha missão, tem sido a missão da minha família, é o que nós temos feito. Eu estou diretor, franqueado, diretor de algumas unidades, né? Curitiba, Maringá, Foz, e sou sócio do Paulo Vieira na unidade de São Paulo. E está surgindo aí uma possibilidade de uma nova unidade da Febracis. Então, eu diria que é isso que eu faço, né? Treino pessoas e faço a gestão dessas Febracis. E o maior patrimônio que eu tenho é o amor a isso tudo que eu vivo, que eu sou, que eu faço. Acho que esse é o maior patrimônio, um presente que Deus me deu. Eu tenho a felicidade de poder viver em uma coisa só, de uma vez só, a minha missão, e essa minha missão poder ser o meu meio de vida. Então, é bom demais porque eu vivo o coach, vivo para o coach, vivo do coach. Sensacional. Então, isso é uma felicidade que eu tenho do coach integral sistêmico. Esse sou eu. É um prazer, né? Minha gratidão a cada um dos que aqui estão nos ouvindo, nos escutando, e eu espero ter como contribuir com a sua audiência. Tá, eu não tenho dúvida. Você estava falando sobre o coaching integral e sistêmico. Fala um pouquinho para o pessoal o que é
o coach integral e sistêmico. O que ele quer dizer com essa definição aí, esse título aí? Quando a gente fala de coaching, né? Coaching, eu vou falar coaching, né? A gente fala do processo. Isso não é novidade, apesar de no Brasil ter sido conhecido, ter sido bastante conhecido há muito pouco tempo, né? Há uns de uns 3 anos para cá, esse nome no Brasil ele explodiu, comercialmente falando, mas isso é algo que não é novo, isso é algo que já vem há muitos anos. O Paulo mesmo pratica isso no Brasil há mais de 15 anos. Fui precursor disso aqui no Brasil. E o processo, esse processo, ele nada mais é do que um processo cognitivo, né, que tem por objetivo trazer o ser humano, as pessoas, consciência plena sobre o estado atual delas e o que deveria ser o estado desejado. Isso parece ser uma coisa muito simples, muito básica, mas na real, não é. Porque quando a gente observa na nossa experiência, eu diria que 8 a cada 10 pessoas, elas vivem no piloto automático. Na tua área, no Pilates, você deve trabalhar isso diariamente através do corpo. As pessoas chegam e você ajusta a vida, traz consciência corporal, né? Você trabalha a vida das pessoas através do corpo e a gente vai perdendo o controle disso e nem percebe, não tem consciência. Então, o trabalho do coach ele é trazer essa consciência na vida das pessoas, fazendo com que elas entendam quem elas são, o que elas fazem, o que elas têm, e também traçar um objetivo, trazendo as ferramentas que a pessoa ainda não tem para conquistar isso e tirando do meio do caminho os possíveis impedimentos. Isso seria a explicação de coaching em qualquer lugar do mundo. Só que Sim. o Dr. Paulo Vieira, quando ele começou a praticar esse coaching, ele percebeu que muitas vezes, por questões emocionais, as pessoas não conseguiam conquistar suas metas ou manter as suas metas. Por questões emocionais, elas não conseguiam ter consistência. E percebeu que a coisa não se tratava apenas de razão ou cognição. Afinal, cognitivamente, nós conhecemos boa parte das coisas que deveríamos ou que precisaríamos para ter sucesso. Na tua área, você sabe ou conhece muita coisa. Nem sempre consegue colocar tudo em prática. E essa sabedoria, esse pôr em prática, tem a ver com as emoções. Por isso, o integrar razão e emoção. Trazer todo o conhecimento cognitivo, racional, com as emoções certas para que aquilo aconteça. Então, as pessoas, por exemplo, sabem o que precisam fazer para ser magras. Eu sabia, eu pesava 118 quilos. Eu sabia o que eu tinha que comer e o que eu não podia comer. Eu sabia como deveria ser a minha rotina. Eu conhecia, mas eu não colocava em prática, porque se eu tivesse um pouco mais ansioso, se eu tivesse um pouco mais de raiva, se eu tivesse algum sentimento distorcido, alguma emoção distorcida, isso me levava para comer. E comer errado, do jeito errado e as coisas erradas. Na hora que eu controlei as minhas emoções, trouxe as emoções certas para fazer aquilo que eu sabia que precisava, aí a gente ganha consistência no resultado. Então, integral é disso e sistêmico, levando em consideração que o Thiago, ele não é só um profissional. Na época, eu acho que ele era bancário, né? Na época que eu conheci o Thiago. Era. Na época, o Thiago não é só um profissional, ele não é só alguém que trabalha no banco. Ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem a vida dele, pessoal. Ele precisa cuidar da saúde dele, ele precisa crescer, mas ele também precisa contribuir. Ele precisa da vida financeira dele. E tudo isso está interligado. E não existe o verdadeiro sucesso ou a verdadeira felicidade em apenas uma área. Ela precisa ser conquistada de forma sistêmica.
Por isso, coaching integral sistêmico. Maravilha. Nossa, isso faz muito sentido com o que a gente vem, o pessoal vem ouvindo e a gente vem falando durante toda a semana, porque a gente, o que eu estou falando e compartilhando com eles é como comunicar para o cliente, para o aluno, né? Que muitas vezes a comunicação não assertiva, uma comunicação voltada para o lado do que o aluno está fazendo de errado, pode gerar sentimentos, pode gerar constrangimentos, e isso, ao invés da gente, que é a nossa missão como profissional da saúde, promover a saúde, fazer a pessoa se sentir bem, fazer a pessoa ainda ter mais frustração devido a crenças, as emoções que ela tem de infância, enfim, mil coisas que podem acontecer com aquele indivíduo, com aquele ser humano, né? Então, vai muito de acordo com o que você acabou de afirmar. Sabe o que é legal? Sabe o que é legal? Diga. Desculpa. Sabe o que é legal? Você estava falando e imediatamente me veio a imagem de quando meus filhos nasceram, de quando os meus filhos vieram ao mundo, e vou explicar por que veio essa imagem. Estávamos na sala lá de parto, de cirurgia, né? O médico foi lá, realizou o parto, retirou meu filho, levou no cantinho no cantinho lá da sala. Daí ele faz uma breve limpeza, dá uma limpadinha ali, dá uma palmadinha para ele dar uma choradinha, para ele respirar. E daí ele traz essa criança para perto da gente. E sabe o que é legal? Que naquele momento não existe cognição alguma. Existe Só emoção. Só emoção. O ser humano, ele nasce, pelo menos é a minha percepção, eu posso estar completamente errado. Ele nasce praticamente zero cognição e sem emoção. E aí nós passamos a trabalhar a cognição no ser humano. E esquecemos de cuidar da emoção do ser humano. Nossa, me arrepiei. E aí eu encho o ser humano de livro e de conhecimento e de estudo, como se eu estivesse trabalhando uma máquina, como se eu estivesse instalando programas, software numa máquina, e esqueço da nossa verdadeira essência emocional e espiritual. E ao longo da vida, infelizmente, poucos acabam tendo a oportunidade de resetar tudo isso e voltar para a sua verdadeira essência e cuidar de tudo o que verdadeiramente importa. E eu não estou dizendo que o cognitivo não importa. Não é isso. Não importa. O que eu estou dizendo é, na busca dessa cognição que nunca acaba, nós acabamos negligenciando as emoções que já estão lá. Nós nascemos em amor, nascemos a essência do amor, e esse amor vai se perdendo. Nossa. E esse amor vai se perdendo. Infelizmente. E esse é o nosso trabalho. Esse é o meu trabalho enquanto coach, talvez esse seja o seu trabalho, através do nosso trabalho. Do corpo, enfim. Com certeza. Quando eu conheci a Febracise, método CISI, comecei lá pelo Poder da Ação, e que eu caí bem nisso que você está falando, sabe? Que caiu muitas fichas, assim, para mim, nesse aspecto, e que eu vi a necessidade de mudar a maneira de me comunicar com os meus alunos. Porque eu não sei se é a cultura da graduação, enfim, não vou achar culpado para isso. Mas a gente vem num piloto automático de faz 10, 15, não, você pode mais, é melhor.
E, poxa, por que não passar essa mensagem valorizando o que a pessoa já tem de melhor, tentando ressignificar algumas coisas? E a Febracis tem uma influência absurda na criação do meu método, assim. E uma das coisas que eu incluí, e que tem várias ferramentas da Febracis, e que eu vi que dá muito certo, e que eu vou até compartilhar com o pessoal aqui, que faz um mês que a gente fez aula online todos os dias. Em algumas aulas eu coloquei para eles a seguinte situação: algumas propostas de movimento que eram mais complexas, mais difíceis, eu pedi, antes de você realizar, se visualize realizando determinado movimento. Esse movimento acontece pela mão, começa pela mão, você realiza com facilidade, com prazer, o movimento é simples, já está no teu corpo. Trouxe a visualização do movimento para exercícios, propostas realmente complexas, e teve bastante gente que falava: ah, e agora visualizando fica muito mais fácil. Tarará. Eu trouxe para eles, mas eu não disse o que era. E eu aplico isso diariamente dentro do nosso sistema, do nosso método, tem a finalização da aula, e a gente põe isso para os alunos. Então, a gente tem mais de 50% da nossa base são pessoas que já estão na melhor idade, com patologias, algumas faltas de mobilidade, enfim. E a gente traz essa informação no final da aula para eles. Se visualize depois da aula, teu corpo se move muito bem, você se move com facilidade. E isso é uma coisa que a Febracis trouxe para mim. E com o mapa da vida extraordinária que a gente tem espalhado aqui na nossa casa, com a aplicação, né, com N ferramentas que trazem essa visão, né? E os alunos amam isso, os alunos amam isso. E eu queria que você falasse um pouquinho disso para o pessoal. Porque a Febracis, ela tem um negócio que eu lembro até do Paulo fazendo no palco, né? Do pensamento, né? A comunicação gera um pensamento, o pensamento gera um sentimento, e isso gera uma crença que é autorrealizada. Esse sistema é sensacional demais. O que você pode ajudar aí o pessoal falando sobre isso? Então vamos lá. Já que a gente trouxe o momento do parto, né? Já que a gente voltou lá, e eu trouxe essa imagem, eu acredito que muitos de vocês conseguiram visualizar, inclusive, essa imagem. Total. Quando nós nascemos, principalmente, até os 3 anos de idade, 6 anos de idade, o nosso principal canal de aprendizado é a visão. Quando a gente nasce, a gente ainda não tem o código da palavra. Nós não temos o código da palavra, nós não conseguimos formar as palavras, mas nós já conseguimos identificar os estímulos visuais, auditivos e sinestésicos. E até os 3 anos de idade, é como se nós fôssemos uma verdadeira esponjinha, atento a esses estímulos, absorvendo e aprendendo o tempo inteiro. Trazendo para si os primeiros aprendizados. Quando nós compramos lá o aparelho telefônico, o celular, e a Apple tem uma experiência fantástica com a caixa, né? É um verdadeiro nascimento ali, quando você compra a caixa, você tira aquele plástico, aí você tem um celular dentro da caixa, aí você vai lá, abre, retira da caixa, aí você toca no celular, você liga o celular, a primeira coisa que o celular pede é uma conexão de internet, de Wi-Fi. Sabe o que é interessante? Aquele momento que o médico traz o filho para a mãe,
e ele conecta o filho com a mãe, aquele momento é essa primeira conexão Wi-Fi. O filho precisa ver a mãe, sentir o cheiro da mãe, escutar a mãe, para aqui dentro a cabeça dele vai assim, está na hora de começar a aprender. Está na hora de começar a gravar. E aí, aqui no celular, nessa hora vem um pacote básico de aplicativo. Vem o aplicativo para ligar, para receber ligação. Vem um aplicativo para bater foto. Vem um pacote básico de aplicativo. Assim, é como se a gente nascesse com um pacotinho básico de aplicativo só para ir recebendo as programações. Acontece que tudo aquilo que você passa a ver, ouvir e sentir, a partir daquele dia, passa a ficar gravado na memória. Só que até os 6 anos de idade, até os 12 anos de idade, mas principalmente até os 6 anos de idade, nós não temos filtro cognitivo ou responsabilidade cognitiva, maturidade cognitiva para filtrar quais são os aplicativos bons ou ruins, quais são as imagens boas ou ruins. E a gente vai recebendo tudo. E esse tripé de imagem, de sinestesia e de audição vão gravando as primeiras verdades, as primeiras crenças na nossa vida. É lá onde eu aprendo a olhar para mim mesmo e eu sei, ou penso que sei quem eu sou. É lá que eu aprendo, por exemplo, a minha relação com o dinheiro, a minha relação com o sexo oposto, a minha relação com o mesmo sexo, o que é ser amigo, o que é ser rico, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho, qual é a relação do meu pai comigo, qual é a relação da minha mãe comigo, qual é a relação do meu pai com a minha mãe, quando eu não estou envolvido, qual é a relação do meu pai e da minha mãe quando eu estou envolvido. Essas verdades, elas vão sendo gravadas na minha mente. E o cérebro se alimenta de imagem. Então, por isso é tão poderoso usar isso para aprender. Nós temos uma vantagem grande, que diferente dos demais animais, nós podemos reaprender sem precisar, entre aspas, da decisão de outro em qualquer momento da vida. Se eu comprar um cachorro, se eu comprar um cachorrinho, eu trago ele novinho lá para casa, eu vou ensinar algumas coisas para ele. E ele, depois de aprender, dificilmente vai desaprender ou não irá, ele não tem como ter uma iniciativa de aprender outra coisa sozinho que eu não queira ensinar. A diferença nossa com o córtex é que nós podemos aprender e reaprender a qualquer hora da nossa vida. Olha assim, pessoal. Um dos principais instrumentos para aprender é visualizar. Porque é com ele que nós começamos. Nós nascemos e morremos se não tiver nenhum problema, nenhum trauma. Nós nascemos e morremos com essa capacidade de visualizar aquilo que pensamos ser real ou aquilo que de fato é real ou aquilo que iremos criar como realidade. Uau! Meu Deus, perfeito. Sensacional. 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 E assim como você, que é um mensageiro, né, de um conhecimento, você detém um conhecimento e passa para as pessoas. Nós, instrutores de Pilates, a mesma coisa. É uma responsabilidade muito grande. E criar essas imagens, né? Como criar essas imagens pode fazer diferença em quem recebe a informação. Se você me permite, né? Por favor. Mente e corpo
eles fazem parte de um único sistema. Eles estão completamente conectados. Não tem como você trazer um pensamento triste com a fisionomia, com o corpo expressando felicidade. Não dá. Não consegue. Alguma coisa vai travar se você insistir nisso. Então, quando através, por exemplo, de uma técnica de Pilates, você traz as pessoas ou ajuda as pessoas a recuperarem a sua consciência, que as pessoas falam assim, Sidney, RPG, Pilates, consciência corporal. Eu sempre imagino que vai muito além da consciência corporal. Parar e pensar na respiração, na frequência da respiração, na intensidade da respiração, no espaçamento da respiração. Isso faz total diferença na qualidade dos pensamentos. E não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. As pessoas entendem ou pensam que o pensamento ele tem a ver estritamente com a realidade. Só que não necessariamente ele reflete a realidade. Dá para filosofar sobre isso, infelizmente 1 hora é muito pouco. Tem que falar sobre isso. Mas tudo aquilo que a minha voz interior fala, todas aquelas imagens que eu trago, ou lembrando ou criando, tudo isso faz parte dessa estrutura chamada pensamento. Que ele não está na parte física do cérebro, mas ele está na parte mental. E aí dá para a gente espiritualizar, e aí dá para a gente ir para um tanto de lugar que... De lugar. Mas está falando assim, do pensamento, né? Então, olha só. Quando a gente transmite uma mensagem, né? Verbaliza uma mensagem, a comunicação pode ser verbal ou não verbal. Então, quando eu externalizo uma comunicação, eu gero um pensamento no meu aluno, né? E esse pensamento vai gerar nele a sensação. Olha só, Carol, esse tripé que você falou, né? Pensar, eu vou usar o termo expressar, mas comunicar. Tá. Se comportar, expressar, comunicar e sentir. Isso é um tripé que está interligado e uma coisa é diretamente proporcional à outra. Uma vez conversando com um amigo psicólogo, ele falou, Sidney, mas o que está no centro de tudo isso é o pensamento. Eu disse, não tenho dúvida. Você está completamente correto sobre isso, mas eu não consigo entrar na tua mente, na tua cabeça e controlar o teu pensamento. Mas eu consigo agir diretamente no teu corpo e controlar o teu corpo. Eu consigo controlar a tua expressão corporal. E se eu controlo a tua expressão corporal, eu sugiro à tua mente qual a qualidade de pensamento que você poderia ter. E na hora que eu dou uma sugestão sobre a qualidade do pensamento que você pode ter, eu trago à tona a qualidade das emoções e dos sentimentos que você irá ter. E aí eu trago o tripé e o personagem que você deveria querer viver no seu dia a dia. Uau. Todo dia sai de casa, pelo menos 5 Sidneys. Tem um Sidney que quer salvar que seria capaz de morrer, de dar a própria vida por alguém. Tem um Sidney que é equilibrado e consegue crescer e contribuir. Tem o Sidney que mataria.
nós chamamos no coach o monstro, para citar o meio e os dois extremos. E o que vai determinar que personagem vai reinar naquele dia, o que determina é a qualidade da minha expressão corporal ou falada, da qualidade dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Então, talvez quem trabalhe com o que você trabalha, com o Pilates, nem tenha noção no quão transformador pode ser o trabalho. Porque, infelizmente, tem um tanto de profissional na tua área de Pilates que faz simplesmente o automático. Estica daqui, puxa de lá, traz para cá, traz para lá. Não tem noção do poder que ajeitar, o endireitar a estrutura corporal pode trazer na mente e no coração. É exatamente isso que eu aprendi, né, com os cursos que eu fiz e muito da Febracis, e que eu estou querendo dividir com eles agora, que eu estou dividindo com eles agora. E essa semana foi uma semana muito especial, porque, nossa, o tanto de gente que veio e falou assim, meu, eu aprendi, eu só falava faz tanto, agora é assim. E uma das coisas, dos desafios que eu lancei para eles, Sidney, foi a questão do comando negativo. Não faz assim, não levanta a perna. Sabe, um excesso de comando negativo para a pessoa, que a pessoa vai se travando. Puxa, eu tô fazendo errado. Nossa, ai meu Deus, eu não tô agradando o professor. Ai, nossa, eu venho para cá, mais um lugar que eu faço tudo errado. Porque a gente não sabe que tudo que a pessoa passa fora, né? Então, o meu desafio é tirar o comando negativo e trazer o elogio para o corpo, enaltecer o que aquela pessoa faz de bom. E isso muda a perspectiva dela em relação à atividade física, em relação a ela se mover. E eu tenho falado bastante disso, assim, para eles. Esse comando, nossa, é muito importante. esse comando negativo, se você parar e quiser aprofundar mais, pensar mais um pouco sobre isso, na realidade é o comando aprendido desde sempre. Desde que você se entende por gente, você vai perceber muito provavelmente o que é comum, não vou dizer normal, mas o que é comum observarmos nas famílias, não é a potencialização daquilo que você faz certo ou bem feito. É a acentuação daquilo que você não fez ou deveria ter feito. Então, essa frase, eu não consigo, na hora que alguém traz essa frase, eu não consigo, na realidade, essa frase é um aplicativo mental que foi gravado na cabeça dela desde criancinha, através de imagens, através de sons, através de comandos. Aquele pai que dizia, mas puxa vida, você não faz nada certo, mas ô menino desastrado, ou aquela nota abaixo da média que o pai disse ou a mãe disse, mas você é muito burro, você é desprovido de inteligência. Eu lembro logo quando eu cheguei aqui em Curitiba para morar, estava no condo ali da Avenida das Torres, e uma criancinha ali perto dos 4 anos de idade vinha com um bolo na mão e para mostrar para o pai, aí a criança tropeçou, caiu com o bolo. E o pai pegou o bolo, olhou para a criança e disse, seu monte de merda, você não faz nada direito. Meu Deus! Aquela criança provavelmente vai levar para o resto da vida dela um monte de merda que não faz nada direito. Alguns conseguem pegar essa dor e transformar essa dor num grande combustível para mostrar para o pai que sim, ela faz alguma coisa direito e que ela vai ser muito melhor do que o pai. Só que ela consegue um resultado gigantesco, mas nunca é feliz.
Porque o que de fato ela queria era o amor do pai, a compreensão do pai. E isso ele leva em todas as áreas da vida dele. E tudo isso está gravado onde? No corpo. No corpo. Tudo isso está gravado, registrado no corpo. Afinal de contas, emoção se aloja na carne. Nossa. Se eu consigo jogar fora do corpo, eu consigo ou jogar fora da mente ou enfraquecer na mente. Então é poderoso. Demais. E o mágico, eu acho que eu falo que é uma missão, né? Do mesmo jeito que você falou no começo que você é muito feliz em poder viver da tua missão de vida, né? Eu considero a profissão do instrutor de Pilates uma missão linda, porque a gente tem o propósito de promover saúde, né? De trazer, às vezes, movimento para alguém que está sem movimento. E a nossa ferramenta é o Pilates, mas a gente pode usar toda essa inteligência emocional através do Pilates, né? A gente tem a oportunidade de trazer ressignificar muita coisa pela fisiologia, né? Pelo estímulo da fisiologia. Nossa, eu respirei fundo e falei, eu vou me ter coragem de falar sobre isso, porque é uma coisa que nunca foi falada em questão de atividade física, né? Esse lado da emoção, esse lado dessa inteligência emocional. E isso é muito, muito maravilhoso. Sidney, eu queria que você falasse um pouco. A emoção está no movimento, a emoção ela não é estática. Motion is emotion. Nossa, tem, certeza. Não tem como. Não tem como. Que sensacional. Olha, os comentários estão lindos, né? Eu tô super emocionada, você não tem ideia. Como eu tô com tudo que você tá falando, faz uma reviravolta na minha cabeça aqui. E, Sidney, eu queria que você tem uma frasezinha lá que, né, o Dr. Paulo, vocês falam muito, que é muito legal, que é da comunicação, gera um pensamento, pensamento gera um sentimento, sentimento gera uma crença, e essa crença é autorrealizável. Qual é o poder de tudo isso para chegar ali no... Eu vou usar a analogia, eu vou voltar para o telefone para usar essa analogia, tá certo? Sim. Quando nós vamos baixar, deixa eu ver, esse aqui meu tá bem poluidinho, que esse aqui é o meu. Olha só. Vocês conseguem ver aí a quantidade de aplicativos, né? E alguns aplicativos, eles estão separados por pasta. Né? Ó, tá vendo as pastinhas aqui? Alguns aplicativos estão separados por pasta. No caso do aparelho telefônico, cada vez que eu quero trazer um aplicativo novo para ter uma função nova no meu aparelho telefônico, porque se eu apagar todos esses aplicativos, ele não faz nada. Ele é um telefone lindo e maravilhoso, poderosíssimo, mas ele é incapaz de realizar qualquer coisa. Por quê? Porque ele não tem um aplicativo para tal coisa. No aparelho telefônico, quando eu quero um aplicativo, eu vou lá na loja da Apple, abro a loja da Apple, no caso do Apple, ou se for Android, ou a Play Store, eu vou lá na loja, abro a loja, procuro qual é o aplicativo e coloco baixar. Ele baixa, depois que ele chega aqui, eu clico nele, abro e começo a operar. No meu caso e no seu caso, para baixar esse aplicativo, nós precisamos comunicar, pensar e sentir. Repetidas vezes. Ou ver, ouvir e sentir. Repetidas vezes ou sobre forte impacto emocional. Essa é a forma como nós baixamos aplicativos mentais. Por exemplo,
Se eu mandar para você uma planilha, você consegue abrir no seu telefone? Se eu mandar Se eu uma tiver o planilha de Excel, orçamento, você consegue abrir no seu telefone? sim, sim. Se tiver o Excel, sim. Se tiver o programa lá Se você né, tiver o aplicativo certo, o aplicativo na versão do certa, arquivo, na na versão versão certa, certa. você consegue abrir. Mas o fato de você não abrir não significa dizer que você não recebeu. Uhum, Eu boa. mando, eu mando por você pelo WhatsApp. Vou mandar um arquivo em Excel aqui pelo WhatsApp. Você recebe no seu WhatsApp. Você vai clicar. Se o teu aplicativo for compatível, aquela planilha, aquele arquivo abre. Se não for, ele não abre. E daí Interessante. não fala mais. Por isso que algumas pessoas têm acesso às mesmas oportunidades. E algumas dão certo e outras não. Algumas têm o aplicativo certo, na versão certa, e conseguem usar da forma certa. E outros não. Então, por isso que ver, ouvir e sentir, comunicar, pensar e sentir repetidas vezes e com as emoções certas ou sob forte impacto emocional é tão poderoso, porque é dessa forma que eu trago os aplicativos mentais certos para os resultados certos. Certo, resultados que eu desejo. E Não tem como você acreditar numa coisa e ter outra. perfeito. Gostei. É isso. Boa. Como então que eu faço isso, né, com o meu aluno? Para eu estimular o desejo dele fazer, ele, ele soltar o desejo dele para acontecer. Primeira coisa, ele vai precisar se predispor a isso. Boa. Essa é a primeira coisa. Uhum. Ele vai precisar se predispor a isso. Vou usar o aparelho E aí é telefônico. muito legal uma relação de confiança. Ele tem que, para ele se predispor, ele tem que confiar no professor. Vou usar o aparelho telefônico de novo. Tem gente que troca o aparelho telefônico e vive trocando de aparelho telefônico. E não entende que o problema não está no aparelho telefônico, e sim na forma como ele utiliza o aparelho telefônico. E ele compra um aparelho telefônico melhor e maior e com uma capacidade de memória muito melhor. Mas daqui a pouco ele está travando de novo. Porque os aplicativos que ele tem lá, ou que ele costuma baixar, ou a forma como ele usa esses aplicativos, eles não são bons. E aí não importa quantos aparelhos ele tenha, sempre ele terá problemas. Não importa para qual profissional ele leve esse aparelho telefônico. O profissional talvez ajuste, mas se ele não estiver disposto a aprender de fato a melhor versão, a melhor forma de utilizar esse aparelho telefônico, nada o profissional vai poder fazer por ele. Isso. Joia. Então você acredita. Eu tenho algumas Aham. horas, algumas várias horas de sessão de coaching individual, e eu costumo dizer que sempre que alguém me contrata, eu costumo dizer, meu amigo, em primeiro lugar, Deus nesse processo, porque se ele quiser, aí ninguém barra. Em segundo lugar, você, porque se você se permitir, Deus querendo, eu tenho uma ferramenta e eu sei aplicar a ferramenta, vai acontecer. Mas sem você permitir, sem você estar aberto, Essa palavra é tudo. não tem como. Eu já fui... A permitir, eu acho que é o canal. Se abrir ao novo. Aí vem problemas de ego, e aí o ego, né, que acentua a arrogância. E eu conheço tanta gente arrogante,
transvertida de humilde, eu já fui assim, e eu busco não ser assim, e luto contra a minha carne para não ser assim. Mas de vez em quando eu me pego defendendo o meu ponto de vista ou não querendo escutar um outro ponto de vista, e naquele momento eu sou arrogante, defendendo o meu próprio ego, não aceitando o outro. E eu acho que esse é o grande mal da humanidade, é o ego inflado. Sem Isso dúvida. Ainda atrapalha mais nos dias de qualquer hoje. coisa. Ainda mais nos dias de hoje, com certeza. Atrapalha o crescimento, inclusive, né? Sidney, você falou ali, né, do repetidas vezes. A gente sente, vê, sente, repetidas vezes. Então, você acredita que se a gente reforçar constantemente que o aluno é capaz, e que ele trazer essa visualização para ele do movimento, da capacidade, do um alto amor até, que eu aplico bastante isso. Você acredita que a visualização repetida, constante, ajuda ele a se ver, a se mover e acreditar? Ele traz essa imagem para a realidade, né? Ele vai criando essa imagem, essa realidade, e uma vez, né, que a gente vê, não consegue desver. Eu tenho certeza disso. A única observação que eu faço, ou vírgula que eu faço, é que essa repetição ela tem que ser feita de forma consciente, usando o córtex na consciência, não fazer por fazer. Afinal de contas, esse também é um dos grandes problemas que a humanidade enfrenta hoje, né? Hoje nós estamos ligado no piloto automático, né? No mindset fixo, no piloto automático. Nós somos seres de hábito. O cérebro ele é formatado para economizar energia. Na hora que ele percebe que você está fazendo a mesma coisa várias vezes, naquele mesmo horário, ele tira aquilo da consciência, joga lá embaixo, e tu vai fazer aquilo inconscientemente, não sabe nem o que é que está fazendo ou por que está fazendo, mas faz. Esse processo, se você ler Daniel Goleman no livro Foco, se eu não estou enganado, no livro de capa, na versão que eu tenho, no livro de capa azul, ele fala sobre esse processo de cima para baixo, da consciência para a inconsciência, da energia, do esforço, de saber exatamente aquilo que você quer gravar e qual a razão de estar gravando. Por isso, hoje, o mindfulness é algo cada vez mais procurado no mundo. Quando eu escutei a primeira vez, ou alguém me falou a primeira vez sobre mindfulness, eu achava que mindfulness era esvaziar a mente, e é exatamente o contrário. É exatamente escutar a mente. Uau! Estar presente. De corpo, estar presente. Alma e espírito. Nossa, Sidney, eu acho que você não consegue mensurar, você não consegue ter ideia do quanto tudo que você disse aqui hoje, o quanto fez sentido para essas pessoas que estão aqui com a gente, pelas outras lives que a gente fez e por todo o conteúdo, assim, e a gente trazendo para o nosso universo, né? Foi assim, meu Deus, espetacular. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que você disse, e acredite, essa 1 hora você conseguiu transformar muita coisa dentro de muita gente. Se fosse para você deixar um recado, uma frase para essas pessoas, qual seria a tua mensagem do Sidney para essas pessoas que cuidam de pessoas? Meu desejo para todos nós que somos pessoas e cuidamos de pessoas é que a gente entenda
o poder da vulnerabilidade, que a gente possa saber que para a gente ser, que a gente tenha a capacidade de olhar para nós mesmos como seres humanos. Cada vez mais a máquina, ela busca conectividade conosco. Uma criança bem pequena se conecta com a máquina e é altamente intuitivo e interativo. E o ser humano está cada vez menos humano. E não existe humanidade sem vulnerabilidade. E vulnerabilidade não tem nada a ver com fragilidade. Vulnerabilidade não tem a ver com a capacidade de chorar ou não chorar. Vulnerabilidade tem a ver com a capacidade de você, sim, se conectar consigo mesmo, se conectar com o próximo, a capacidade de crescer, a capacidade de contribuir, a capacidade de se permitir errar, caso erre, e ser capaz de aprender com os erros. A capacidade de olhar para o próximo como próximo, entendendo que a essência daquela pessoa deveria ou é a mesma sua essência, que é o amor. Eu não conheço as pessoas, não conheço todas as pessoas, algumas pessoas que eu vi passando por aqui, eu penso que conheço. Mas eu quero encerrar minhas palavras dizendo para cada um de vocês que nunca se esqueçam de quem vocês verdadeiramente são. Não se trata de fazer ou de ter. Se trata de ser. E se por algum motivo você esqueceu ou aprendeu algo diferente, tenha certeza que você é imagem e semelhança de Deus. Qualquer coisa que você viva que não reflita isso, está errado, está disfuncional. E tudo que está errado e é disfuncional merece e deve ser tratado. E é aqui, no campo mental, que a gente trata isso. Então, vulnerabilidade, humanidade, esse Covid trouxe para nós uma oportunidade de sairmos do automático, de enfrentarmos e encararmos a nós mesmos, de repente estarmos em casa tendo que nos aturar e tendo que resolver questões conosco, com esposa, com filhos, que verdadeiramente deveria ser a nossa essência. Que a gente aproveite isso, que a gente possa sair ou atravessar isso e lá na frente sermos seres humanos melhores. Nossa, muito obrigada. Eu tenho certeza, assim, que todo mundo vai ter uma sexta-feira hoje de reflexão e de amor, assim, né? De olhar para o próximo. Uma sexta com muito mais valor e muito mais autopercepção e presença. Sidney, ó. Muito obrigado. Muita gratidão. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite, me permitir, através de você, viver aí a minha missão, aquilo que Deus me fez para ser e o dom que Deus, através de mim, tem levado a outras pessoas. E quero pedir a sua audiência, se você ainda não me segue, vai lá, por favor, @Sidney Aquino Oficial. Eu vou saber se você gostou ou não gostou da live ou das palavras. Quando terminar aqui, eu ver lá, seguindo. Ah, você vai saber. Pode deixar. Me segue lá. E aí, um beijo pro Tiagão, uma pessoa que eu amo e respeito. Ele tá aqui do lado, tá ouvindo, tá emocionado o tempo inteiro aqui comigo. Um presente, né, nas nossas vidas. Então, um beijo no coração, vai lá, me segue. Eu tô me preparando aí, tô preparando minhas redes sociais e logo vocês vão receber uma enxurrada de coisas através das minhas redes sociais. Então, não só vai lá e me segue, mas traga aí pelo menos outras 2 pessoas, amigas suas, para me seguir, porque vem muita coisa boa e sensacional por aí para ajudar as pessoas a crescer. Sensacional. Sensacional. Gente, sigam o Sidney, indiquem, é o mínimo que a gente pode fazer.
Muito obrigada e até